Alô, fala Brasil, está no ar, mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, pelo menos de segunda a sexta, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Cada um tem um cronista que merece, e talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha, né, é fazer esse programa diariamente para tentar elucidar o que é esse Brasil, o que é esse mundo, em todas as suas nuances, né, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Né? Meus amigos, eu podia falar hoje assim sobre diversos assuntos. Né? Eu podia falar sobre a notícia de que o Banco Central, né, finalmente, né, anunciou o corte da taxa de juros em 0,50 pontos percentuais, assim, parecendo que o governo está, né, levando essa queda de braço. Poderia falar sobre, né, a questão aí do hacker de Araraquara, que está deixando a Carla Zambelli e o próprio Bolsonaro em uma situação bem difícil, né? Podia falar das repercussões sobre as notícias aí da chacina na Baixada Santista e agora, né? Também sobre as notícias de um novo, né? Eu não tenho condição de dizer que isso foi chacina de fato, não, mas os confrontos que estão deixando aí uma série de cerca de 10 mortos, né, na Vila Cruzeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Podia até puxar o gancho isso com São Paulo, mas eu vou falar hoje, né, de uma coisa até mais agradável, né, que é futebol, né? O futebol tanto feminino como o masculino. Não falar do futebol, do jogo em si, mas falar sobre dois personagens, né, que importantes na história do futebol brasileiro, recente, e que tiveram posturas aí que eu acho interessantes, né, do ponto de vista humano, principalmente um do ponto de vista humano, e outra do ponto de vista aí da liderança, do papel que exerce, da consciência que tem sobre o papel que exerce. Né? Então, eu vou falar hoje, né, tanto de duas figuras. Uma é a Marta, né, a nossa... Não gosto dessas alcunhas, a rei, a rainha, mas ela é conhecida como a rainha do futebol feminino, tantas vezes aí ganhadora da bola de ouro, né, recordista absoluta, um gênio do futebol, uma craque, sem dúvida, fora de série dentro da categoria dela, né? E do jogador Marcelo, do Fluminense, né? Tiveram envolvidos aí em lances diferentes e coisas diferentes, mas que talvez revelem, né, o caráter dessas duas pessoas, né? E que revele ainda um pouco da essência do que é ser um jogador de futebol, né, e da importância do papel que exerce o jogador de futebol no exemplo aí para a sociedade, né? E eu vou explicar para vocês e eu espero que vocês entendam. Obviamente vocês vão entender, né? Em primeiro lugar, lamentar hoje a eliminação da seleção brasileira feminina de futebol, né? Da Copa do Mundo. Não jogou bem, esse é o fato, né? Apresentou alguma série de deficiências no ataque, fundamentalmente, não conseguiu superar a Jamaica, né? Era um adversário, digamos assim, relativamente fácil. Então, muitos estão considerando como uma vergonha, pode ser considerado isso aí, mas, né, não vou entrar nesses aspectos aí, que não é o cerne do que eu vou dizer. Eu vou centrar na figura da Marta, né? A Marta, talvez a maior jogadora de futebol, né, da história, com certeza a maior brasileira né? E a postura dela enquanto pessoa e enquanto consciência do seu papel para o time, né? Mas também para o Brasil, né? Para a sociedade brasileira, né?
Eu não sei se vocês acompanharam o Mundial, eu acompanhei, torci, assim, muito tempo eu não torcia para um time de camisa amarela, né? E dessa vez eu torci muito em função, né, por ser o futebol feminino, né? Mas também muito em função da Marta, né? A Marta passou esse Mundial, né, no banco, a maior parte dos jogos, né, os 2 jogos no banco, entrava na metade final do jogo, aceitou isso, né, aceitou essa condição, até por ter consciência de que fisicamente ela talvez não tivesse no nível que o Mundial exigisse, né, mas aceitou de forma humilde. Hoje ela entrou, né, aí já foi como titular, mas foi substituída na metade do segundo tempo, quase na metade do segundo tempo, passando da metade do segundo tempo. E eu não vi em nenhum momento a Marta jogar a chuteira no chão, não cumprimentar a técnica, né? Jogar copo d'água no chão, dar aqueles chiliques aí que a gente acostumou ver, né? No dito futebol masculino, né? De pessoas até que não têm a história da Marta, né? Então, assim, isso para mim é um exemplo de uma pessoa que está pensando no time, na coletividade e não em si própria. E não em si própria. Isso para mim já é um gesto grande, né? E depois a entrevista da Marta no final do jogo, que foi algo assim emocionante, ela reconhecendo, né, que obviamente é o último mundial dela, mas que o futebol feminino cresceu, né? Pedindo que que quem apoiou durante a Copa do Mundo não deixe de apoiar o futebol feminino após ela, né? Entendendo aí as limitações do time, né? Mas ao mesmo tempo, né? Tentando exortar aí, exaltar as suas companheiras, né? No sentido de dizendo que é um momento de transição e que temos uma boa geração em frutos. Eu não sei se temos ou não temos, não sou a melhor pessoa para julgar isso, né? Mas a Marta exerceu um papel ali de liderança. Isso é importante, ela está saindo dos holofotes, agora está indo aí rumo a uma aposentadoria, pelo menos na seleção, mas ela não vai deixar de ser a Marta que todos apreciam, né, e que é reconhecida. E eu acho que ela levantou essa bandeira, eu acho que é um exemplo aí para muito jogador, né, de futebol, né, no feminino, no masculino, que se acha muito mais importante do que os times em que representam, né? Sejam eles os times, né, da sua que os contratam ou mesmo a seleção brasileira, né? Então, ou as suas seleções nacionais, que isso também não é um fenômeno só com a seleção brasileira, né? Então, eu quero ressaltar essa postura da Marta, lamentar a eliminação da seleção feminina, mas exaltar essa figura aí da Marta, uma figura que me causa aí uma série de empatias que eu não tenho com outros jogadores de futebol, né, que não sejam do meu time, né, e eu acho que é importante. E eu acho que outra coisa que eu quero ressaltar, por isso que o nome da coluna é Marta e Marcelo, é que ontem também à noite, né, o Fluminense, que não é meu time, eu quero deixar isso claro, né, não é meu time, quem conhece sabe, né, qual é o meu time, ele joga amanhã, inclusive, né, mas o Marcelo teve um lance assim muito infeliz, ele, né, de forma involuntária, ele acabou acertando um colega de trabalho dele, né, do time adversário, do Argentino Júnior, né, num jogo pela Libertadores. Lá na Argentina, o rapaz, ele teve uma fratura não, ele teve um rompimento, né, dos ligamentos, sério, né, vai ficar um tempo grande afastado do futebol, mas assim, o que me ressaltou é que o seguinte, o Marcelo, ele visivelmente ali, ele ficou, né, assim, abalado, sentido, comovido, né? Isso ressalta o lado humano do Marcelo e talvez do que ainda reste de alguns jogadores de futebol aí que nós temos. O Marcelo realmente ele
Não sei, está uma discussão se ele deveria ter sido expulso. Essa aí não é essa a questão. A questão é o seguinte: ele teve uma reação empática ali, ele se colocou no lugar do colega de trabalho, e eu acho que ele sentiu a dor do colega. Isso é importante, cabe, porque nem todo jogador de futebol é assim. Né? Nós temos exemplos de jogadores de futebol que, inclusive, já vestiram ou vestem a camisa da seleção brasileira ou de outras seleções, né? Que não se incomodam em nada de usar da violência para parar seus adversários e não tem nenhum remorso. Né? Inclusive, se falam unidos é que sabe bater, né? Assim, nas entrelinhas. Não é o caso do Marcelo. Marcelo é um atleta limpo, um atleta leal, né? Um craque de bola, um senhor jogador de bola. Ainda está na fase final da carreira dele, mas um senhor jogador de bola. E eu acho que a reação dele, né, daquele choro compulsivo dele, acho que ressalta esse lado. Olha, cara, né, eu sou um ser humano também, eu tô vendo assim, me sinto culpado porque foi um lance comigo, né, e tô sentindo a sua dor, né? Isso chama-se empatia, e muitas vezes, né, o futebol não exerce esse lado empático nas pessoas, muito pelo contrário, né? Exaltam os piores lados do ser humano, o lado da violência, da ignorância, da estupidez, do racismo, do machismo, né? De uma série da homofobia, de uma série de coisas aí que são presentes no mundo do futebol, né? Que inclusive são considerados como parte integrante do mundo do futebol, né? Ainda são consideradas parte integrante do mundo do futebol, e que não há espaço para empatia, para se colocar no lugar do outro. Eu acho que o Marcelo, demonstra que não é só isso, né? Meus amigos e minhas amigas, falei sobre futebol e não falei sobre futebol, né? E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal. Amanhã eu vou falar sobre o hacker de Araraquara ou sobre a corte dos juros aí, Selic, pelo Banco Central. Vamos decidir aí no que eu vou falar. Abração!